Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o professor Ivelton, formado em matemática aí pela Universidade Paulista, e aqui vamos tratar sobre resolução de problemas, tá? Problemas matemáticos, generalidade, abstração e esclerose. Muito bem. Vamos começar pela parte de resolução de problemas. Os vínculos entre subjetividade e objetividade, ou seja, daquilo que o aluno é induzido, né, o seu pensamento, e da objetividade real do conteúdo do tema que está sendo tratado, servem de conexão para tratar da resolução de problemas. Então, o aluno, né, ele vai ser induzido a alguma coisa, sempre, né? Se falar em qualquer coisa, o aluno, a mente dele vai se restringir, vai se voltar a alguma coisa, né? Se a gente falar em futebol, o aluno vai pensar em futebol, né? Jogadores, né? Campo de futebol, a bola, né? Que está em jogo, dois times, né? Adversários, enfim. Então, essa subjetividade, né? Ela tem uma relação, tá? Tem uma articulação, uma conexão com a objetividade real daquilo que está sendo ali tratado, né? Em sala, né? Ou seja num ambiente extraescolar também. Que é uma das especificidades educativas das ciências e da matemática. Os cientistas estão sempre envolvidos com a resolução de algum problema, né? A gente sabe que os cientistas, né, os pesquisadores, estão sempre estudando alguma coisa, então estão sempre tendo relação, né, sempre envolvidos com resolução de algum tipo de problema. Então tem ali o problema e ele está encarando aquele problema que ele está tendo, né? Então está em busca de uma solução ou de uma fórmula que persiste em encontrar. Em particular, sua adoção como estratégia de ensino constitui uma verdadeira tradição da educação escolar, a tal ponto de ser possível identificar, em certos períodos, o predomínio de problemas típicos na caracterização da disciplina matemática. Então, né, o aluno ele vai partir para a solução de um problema, né, ele vai partir para a resolução de um problema matemático, né, em cima de alguma coisa, sei lá, em cima de um teorema, pode ser em cima de uma fórmula, né, ou de um método, né, de uma maneira para chegar à resolução do problema, né, a solução daquele problema. Olha só aqui, ó, aqui a gente tem a fórmula resolutiva, né, da equação do segundo grau. E aqui está o aluno, né? Aqui está o estudante, né? Ele está partindo aí, né? Com certeza, né? Para a solução, né? Das duas raízes, né? Das equações aí do segundo grau, né? Aqui a gente tem, né? A gente está vendo aqui, eu acho que está sendo aplicado aqui o teorema de Pitágoras ou alguma relação trigonométrica para os triângulos retângulos. Muito bem. Um dos objetivos de trabalhar com a resolução de problemas é, de maneira geral, contribuir no desenvolvimento intelectual do aluno. Então, o professor ele vai tratar do conceito, né, antes de fazer com que o aluno, né, encare os problemas, né, dos exercícios do livro, né, ou outros problemas aí, né, que o professor tire da internet, né, tire de algum outro material, de algum outro recurso. Então, antes do professor pedir, né, para que o aluno, né, antes dos alunos começarem a encarar os problemas, né, para buscarem soluções para esses problemas, o professor, antes disso, vai tratar de algum teorema, né, vai tratar de algum tema, vai tratar de algum ponto, de algum conteúdo, e depois vai pedir para que o aluno, né, busque solução para um problema em cima daquilo que foi passado. Então, o aluno ele vai memorizar aquilo, né, e depois o professor vai buscar o desenvolvimento intelectual naquele aluno. Aquele aluno ele precisa, por conta própria, né, por autonomia própria, conseguir desenvolver, desenrolar os problemas, né, que vão surgir, né, em especial aqui falando da matemática. No que diz respeito aos aspectos específicos do saber matemático. Além do mais, através dessa estratégia, é possível interligar a matemática com outras disciplinas ou com situações do mundo vivenciado pelo aluno. É possível, né, em muitos problemas, em muitas situações, em muitos contextos, relacionar, né, aquilo que o aluno está vendo em matemática com uma outra disciplina, né, fazer aí uma interdisciplinaridade, né, uma integração entre as disciplinas,
É possível também o professor trazer uma situação, né, um contexto da realidade da vida do aluno e fazer ali uma aplicação de um conhecimento, né, de uma fórmula, né, de um teorema, né, fazer ali a aplicação em sala. Nem sempre o interesse principal é o domínio de um conteúdo em si mesmo. A própria interpretação objetiva do enunciado revela uma dimensão educativa importante, pois sem ela fica inviável obter a solução esperada. Então, na maioria das vezes, a ideia não é descobrir a solução, né, ali do problema, né? Muitos professores trabalham em cima, né, da compreensão, né, de que o aluno consiga fazer leitura daquilo, né, da presença daquilo, né, do quanto aquilo está relacionado com a realidade de sua vida, né, com o seu extraescolar. Bem, problemas na história da matemática. A história da matemática pode ser estudada de várias maneiras, focalizando a produção de grandes civilizações, né, civilizações essas aí que contribuíram, né, para o desenvolvimento, né, para a evolução, para a expansão do conhecimento matemático, separando capítulos dedicados aos grandes temas, tais como geometria, álgebra, números e medidas, ou ainda determinar períodos associados ao momento da história da cultura geral. Gente, falando um pouquinho, né, de história da matemática, né, muitas civilizações contribuíram, né, muitos povos, né, muitos grupos contribuíram aí para o desenvolvimento, né, para aquilo que a gente tem hoje matemática formalizado, né, conceituado e sólido. Então, civilizações aí contribuíram para a geometria, outras civilizações para a álgebra, outras, né, na questão de medidas, de números, né, dessa parte aí mais aritmética. Então, os problemas eles foram surgindo, né, e para a resolução, né, para a solução desses problemas, né, a matemática ela foi evoluindo, ela foi avançando. A matemática, então, ela surge, né, para a solução, né, para trazer solução de problemas, né, que faziam parte ali das vidas, né, do dia a dia das civilizações. Ó, ao estudar a evolução da matemática, percebemos que a criação de um conceito está geralmente associada à solução de um problema importante, né? Por exemplo, vamos parar para pensar um pouco aqui. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Será que é a teoria ou é a prática? Né? Ou é a prática ou é a teoria? O que vem primeiro? Né? Com certeza o que vem primeiro é a prática, né? Então, na prática, na realidade, surgiu ali um problema, né? Surgiu um problema, né? Então, é preciso buscar a solução para esse problema e depois fazer a teoria daquilo, né? Então, depois a gente pode ter inúmeras situações, né, em inúmeros contextos em que aquela teoria vai caber, né, dentro daquela prática, né? Ou dentro daquela teoria vai caber aquela prática, vice-versa, enraizando em certo contexto científico e cultural. Depois da resolução desses problemas históricos, inicia-se o movimento de sua transposição didática, revelando os caminhos e as várias influências recebidas, até se transformadas em proposta de ensino no contexto escolar. Então, um cientista, né, um pesquisador faz lá seus estudos, né, ou então, como fizeram antigamente, né, no passado, né, as civilizações, os grupos, né, diferentes sociedades, né, tiveram lá seus problemas, né, conseguiram buscar a solução aí para seus problemas e depois contextualizaram isso, né, e isso hoje faz parte, né, do nosso estudo em matemática e em outras áreas aí do conhecimento. Nesse sentido, a matemática é uma das disciplinas mais desafiantes porque permite o contato com situações que pode cultivar o exercício da descoberta. Então, hoje na matemática, você resolvendo aí um problema, né, você tendo um problema, uma demanda complexa aí da vida, você pode chegar a uma descoberta, né? Você pode chegar a uma teoria, você pode chegar a um teorema, você pode chegar a uma fórmula. É o que acontece com a vida, né, no dia a dia dos pesquisadores, dos cientistas. Entretanto, traçar uma analogia entre a descoberta do saber científico e a aprendizagem escolar é algo que deve ser feito com muito cuidado, tá? Com muita cautela. Se esses dois níveis envolvem a criatividade,
O contrato didático não tem a mesma natureza dos paradigmas de uma ciência, tá bom? Agora a parte de generalidade, abstração e esclerose. Veja bem, é preciso exercer uma constante vigilância didática contra o hábito de iniciar o ensino da matemática a partir de afirmações genéricas e abstratas. Então, qualquer conteúdo, né, qualquer tema que um professor de matemática ou professora de matemática pegue aí para passar para seus alunos, né, para sua turma, então, o pontapé inicial, né, de onde o professor vai partir, exige muita cautela aí, né, de onde o professor vai partir, né, qual que é o primeiro passo, né, por onde eu começo. Então, isso daí vai fazer a total diferença no processo de ensino e de aprendizagem de uma turma, de uma classe que seja. E as estratégias mais adequadas consistem em valorizar permanentes articulações entre aspectos gerais, particulares, abstratos e concretos. Estas são condições para a formação de conceitos e para o desenvolvimento do raciocínio característico de matemática. Então, né, aquele conceito que eu vou formar antes de passar para os meus alunos, né, antes de passar para uma turma em que eu leciono, então isso tem de ser muito bem pensado antes, né? Tem de ser muito bem articulado, né? Porque isso daí vai fazer total diferença, né? Por onde eu vou começar, como que eu vou estar tratando daquele conceito, como que eu vou estar tratando daquela definição, qual linguagem eu vou estar trabalhando. Tudo isso faz total diferença ali na hora do ensino. Bem, de um lado, o pensamento matemático tem a tendência de buscar a validade de suas proposições no seu mais alto grau de generalidade de abstração. Do outro lado, né, está o aluno tentando compreender as primeiras afirmações particulares e materiais, ou seja, aquilo que é subjetivo, né, como eu mencionei, aquilo que é subjetivo, né, aquilo que está ali no consciente do aluno. Então, aquilo que o professor está passando, né, aquela definição que o professor está tratando, aquele conceito, né? O que o aluno está entendendo ali a princípio, né? Para qual lado ele está levando o seu raciocínio, o seu pensamento, né? A sua mente está se restringindo para o quê? Né? O que o aluno está pensando, né? Tratei aqui de um conceito, de uma definição matemática, mas para qual lado foi o intuito, né? A subjetividade do meu aluno, né? Então, tudo isso o professor ele tem de pensar, né, para que ele use termos mais simples, né, uma linguagem mais clara, uma linguagem mais objetiva, para que o aluno não fuja muito daquilo ali que de fato está sendo tratado, que de fato está sendo trabalhado. Conforme observa o Caraça, o ser humano tem uma tendência a sempre generalizar afirmações para estender as aquisições já incorporadas ao seu conhecimento. No entanto, é comum fazer a generalização, como está citando aqui o autor. Então, o professor está ali na frente, né, da turma, da classe, e está tratando sobre um teorema, está tratando sobre um conceito, né, está usando ali uma linguagem mais usual, mais informal, né? E o aluno, como que ele está absorvendo isso? Ele está generalizando demais? Ele está conseguindo entender? Está fluindo? A maioria está conseguindo entender? Então, o professor tem que se atentar a isso. Tem que se preocupar com isso. Aqui, ó, dando-lhe a impressão de que quanto mais genérico for um pensamento, maior será a sua potencialidade, né, de evolução, de abstração. Esse pensamento é chamado de princípio de extensão e pode ser identificado juntamente com os princípios da economia e da compatibilidade na história das ciências de uma maneira geral, de um modo geral, não falando restritamente da matemática. Generalidade como obstáculo. Então, olha só, o aluno ele vai ter lá, né, quando o professor tratar de um tema, quando o professor tratar de um teorema, quando o professor tratar de um conceito, ele vai ter lá o seu obstáculo, né, o obstáculo mental, ele vai ter suas limitações. Todos nós somos limitados. Né? Eu sou limitado, você é limitado, temos as nossas limitações, né? E as nossas limitações da vida, né? Da realidade da vida e as nossas limitações com relação ao conhecimento. Então, olha só, isso nos leva a perceber
quão importante, né, é estarmos atentos à condição da generalidade, pois pode se transformar em um obstáculo à construção do conhecimento. Então, temos, antes de tratar, né, sobre um tema, né, se o aluno for conhecedor daquilo que o professor vai tratar depois, o aluno ele precisa de alguns pré-requisitos, né, de alguns conhecimentos iniciais, de alguma noção inicial. Se, por um lado, a ciência valoriza enunciados genéricos, por outro lado, há o risco de um tipo de afirmação de deixar o lado científico. Quando isso acontece, né, na verdade, isso é um controle do método adotado no contexto da disciplina. Então, ali o professor ele vai estar tratando de um contexto. Né, ele vai tratando de um contexto. Então, o aluno ele pode estar... por falta de conhecimento, né, por falta de informação, por falta de um pré-requisito, de algumas informações iniciais, de alguma noção inicial, o aluno pode estar, a sua mente, né, o seu consciente está sendo ali empurrado, né, sendo ali direcionado para uma outra coisa que não tem nada a ver. Ou seja, tirando dali uma conclusão equivocada daquilo que está sendo passado. Então, isso daí é visto como um obstáculo, como uma barreira, né, na parte aqui de generalidade daquilo que está sendo tratado. Esclerose conceitual. Esse trecho aqui é muito importante. Olha só. Uma esclerose conceitual e pedagógica é o resultado de um falso espírito científico. Veja bem, é um falso, tá? É um resultado, é aquilo que resulta em um falso espírito científico, daquilo que não é cientificamente que está sendo tratado. De generalizações apressadas ou de uma aplicação inadequada da lógica indutiva, daquilo que o seu consciente está lhe levando. Ou seja, é um falso espírito científico. Quando se registra a ocorrência desse envelhecimento, é sinal de que prevaleceram generalizações erradas em detrimento do espírito científico, daquilo que de fato está sendo ali levado em consideração. Deslocação de métodos, tanto na prática do ensino, quanto no próprio território da academia, né? Da academia, no caso da formação de professores. É preciso trabalhar entre as dimensões abstrata e concreta, né? Daquilo que os alunos estão tendo contato e daquilo que o professor, né, vai estar passando para os alunos ali no seu processo de ensino, não descuidando das demais dualidades, né? Ou seja, temos que focar, tem de ser algo restrito, né? Algo que está se voltando para uma coisa, não algo, né, de duplo sentido. Daí a importância de utilizar diversos recursos didáticos, envolvendo a criação de conexões. Então, o professor ele precisa adotar esses diversos recursos didáticos, né? Olha só, temos o livro didático, né? O professor ele pode fazer o uso de tecnologia em sala, né? Dependendo da estrutura, da mobília da escola, enfim. É claro que a gente sabe da realidade das escolas brasileiras. Então, quanto mais rico, né, quanto mais o professor enriquecer, né, sua aula, né, com recursos didáticos, né, para que aquele tema, aquele teorema, aquilo que ele vai tratar em sala não leve para o duplo sentido ali dos alunos, né, da imaginação dos alunos. Então, quanto mais recurso o professor usar, né, quanto mais objetivo, né, e mais o professor falar a língua do aluno, aquilo ali vai ficar tudo conectado, vai se conectar e vai se tornar um conteúdo, um conhecimento mais concreto, mais sólido, né? Aquilo ali vai se conectar os saberes. Então, o professor trabalhando com mais de um recurso, né, com múltiplos recursos em sala, né, podendo o professor, né, tendo essa possibilidade, o professor, aquilo ali vai ficar mais fácil de ser absorvido por parte dos alunos, né? Então, os professores eles precisam fugir dessa normalidade aí, tentar introduzir, né, recursos didáticos modernos em suas aulas.